sobre o meu diagnóstico de TDAH. Gente, vou buscar meu café também. Eu acho que esse trem tá torto. Ele estava tortíssimo. Acho que eu encontrei o lugar ideal para falar com vocês, por enquanto, pelo menos, porque aqui é fresquinho, tem uma luz boa, é bonitinho, que agora eu arrumei esse cantinho aqui no meu quarto. Talvez os próximos vídeos sejam aqui, eu sou maluca, pode ser que eu goste de outro lugar no próximo vídeo. Mas como eu procrastino muito pra fazer os vídeos, e eu vou fazer sempre no final do dia, e o sol se põe ali. O sol se põe ali? Tô um pouco perdida aqui, como vocês podem ver. Mas enfim, eu sei que a luz é boa aqui no fim do dia, melhor do que do lado de lá. Talvez seja um lugar que eu vá gravar alguns vídeos por causa disso. E é sobre, né, falei de procrastinação, então já vou puxar aqui o assunto do vídeo, que é tudo sobre o meu diagnóstico de TDAH. Tem vinheta? Não tenho vinheta. Bota alguma coisa aí. Ou não bota nada também. Mas é bom deixar essa oportunidade pra quando eu estiver fazendo a edição. Eu ainda estou aprendendo como que é essa vida de youtuber. Tô gostando muito. Eu fiz uma série, lancei 7 episódios. Se você ainda não viu, vai lá ver. É muito legal, falando sobre esse momento de recomeço da minha vida. É bem inspiradora, assim. As pessoas gostaram muito. Tive feedbacks muito positivos e fiquei muito feliz com esse projeto. Vou começar um outro projeto agora. Queria falar pra vocês um pouco sobre o meu TDAH, que faz toda a diferença nesse momento da minha vida, ter tido esse diagnóstico. As coisas tomaram um rumo por causa disso. Eu acho que muita coisa do que aconteceu no meu recomeço, nessa minha fase de recomeço, também pode estar relacionada a isso. A verdade é que eu tive meu diagnóstico com 31 anos e eu vivi a minha vida inteira achando que tinha muita coisa errada comigo. E com o diagnóstico, estudando, me aprofundando sobre algumas questões, eu pude entender que realmente tinha uma coisa errada comigo. Mas não no modo pejorativo, sabe? Que eu acho que é o principal, assim. Porque eu sempre me achei muito preguiçosa, eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu era burra, principalmente, eu acho que esse é o principal. Assim, eu achava que eu era burra. Eu tô rindo, mas é de desespero. É muito importante pra mim falar sobre isso, porque eu imagino que outras pessoas podem passar pela mesmíssima coisa. A minha crença na minha falta de capacidade de conquistar as coisas me atrasou muito durante a minha vida. E, infelizmente, eu topei com pessoas ao longo desse percurso que reforçaram essa ideia pra mim. Então, por exemplo, eu tive um namorado que falava que meu trabalho não era tão difícil assim. Teve uma vez também que eu ganhei um prêmio, fiquei em primeiro lugar, num prêmio de redução de custos, e ele falou pra mim que parecia que tudo nessa empresa que eu trabalhava era de mentira. Foi assim que ele me parabenizou por ter conseguido um prêmio de primeiro lugar. Coisas, né, que a gente passa nessa vida. Mas enfim, então, essa crença de que eu era burra, ela também foi reforçada em outras situações. Por exemplo, eu reprovei no primeiro ano do ensino médio, quando eu mudei de escola, fui para uma escola que era mais difícil. Não é que ela era mais difícil de conteúdo, mas ela era uma escola que ela ia te avaliar em todos os aspectos. E eu sempre tive problemas, dificuldades com o comportamento. E isso foi um problema nessa escola, tanto que eu sofri muito nessa fase da minha vida. Por que eu tenho esses problemas de comportamento? E por que isso me prejudicou tanto durante a vida? Algumas coisas não funcionam da mesma forma pra mim do que funcionam pras outras pessoas. Algumas coisas que as outras pessoas têm facilidade de seguir ou de concordar, pra mim sempre foi mais difícil. Pra mim sempre foi mais difícil ficar calada dentro da sala de aula. Pra mim sempre foi mais difícil focar no que o professor estava falando. Inclusive quando eu queria focar, era difícil. E isso trazia muita frustração pra mim. Porque eu pensava, cara, eu quero aprender, eu quero ouvir, mas sei lá, acontece alguma coisa, quando eu vejo, eu já perdi o que o professor falou. E eu tinha também a questão do perfeccionismo, que, assim, é um paradoxo impressionante, porque ao mesmo tempo que eu queria muito aprender, eu queria saber tudo certinho, e aí eu perdi alguma coisa que o professor falava, aí eu falava, depois eu volto e estudo tudo. Eu fiz isso durante anos na minha vida. Anos. Sei lá, começa um novo ano, novas matérias, ou então na faculdade, um novo semestre. Eu sentava e falava assim, agora vai dar certo.
E aí eu ficava focada, assim, tentava, né, concentrando dizendo assim, imagina a energia que eu gasto, assim, eu ficava focando, não vou desconcentrar, não vou desconcentrar, porque eu tenho uma facilidade de me dispersar com o que acontece ao redor, sabe? Então eu ficava assim, não vou dispersar, não vou dispersar, ficava tentando focar, nananã, gastando uma energia enorme, chegava no fim do dia eu tava morta. Quando acontecia alguma coisa, por exemplo, foi muito mais fácil pra mim focar na faculdade. E eu já vou falar sobre isso. Mas, olhando pra questão desse paradoxo. Eu tava ali na sala de aula, acontecia alguma coisa, eu perdia, falava, ai, depois eu pego essa matéria. E o que acontecia? Eram várias matérias, vários dias, as coisas iam acumulando, eu deixava tudo pro último dia, né? Procrastinava também tem esse ponto da procrastinação. E aí chegava nas vésperas, eu sempre ficava louca ali, estudando, e eu conseguia. E foi assim por muito tempo. Voltando aqui nesse ponto agora da faculdade, por que foi mais fácil do que na escola? A dificuldade na faculdade era, de fato, a complexidade do que eu estava aprendendo ali. Mas nos primeiros semestres, para mim, foi muito mais difícil, porque a gente tinha uma turma e a gente interagia com muita frequência. Então, eu tinha vários pontos de distração ali nos meus primeiros anos da faculdade. O que eu fiz? Eu decidi que eu queria. Eu falei, cara, eu tô aqui nessa faculdade. Eu já tinha feito a mesma coisa na PUC, quando eu comecei a fazer na PUC, né? Eu acho que eu contei a minha história pra vocês aqui na série. Depois vão lá assistir. Mas eu comecei a fazer a PUC, eu mesma que pagava. E como era eu mesma que pagava, eu falava assim, mano, eu vou estudar isso daqui, velho. Eu vou fazer isso daqui porque eu tô pagando essa porcaria. Então, pra mim, nada mais importava. Eu ficava ali focada em estudar. Só que a PUC era mais fácil. Então, no Cefet, o conteúdo era muito, muito, muito complexo. Era muito mais difícil pra mim. Tipo, na PUC eu tinha as melhores notas, no Cefet eu tomava um pau atrás do outro. Então, eu falei, cara, não vai ter jeito. Eu comecei a fazer matérias em outras turmas que eu não conhecia ninguém, em horários que eu não ia ter tantas distrações assim. Então, por esse motivo, por eu poder escolher o que eu queria fazer, eu consegui ter mais facilidade de passar por algumas coisas ali na faculdade. Inclusive, foi nessa época que eu resolvi fazer programação com computação, porque eu vi que eu gostava muito. E foi ali que eu descobri que eu poderia, né, fazer TI no futuro, trabalhar com isso, porque seria legal. Porque eu vi que eu tinha gostado mesmo da experiência e eu tinha ido bem. Eu passei, né, na matéria de programação com computação. O professor me agradeceu. O professor me elogiou, falou que eu tinha ido muito bem e tudo. Então, assim, eu vi que eu tinha um futuro, foi isso que me guiou ali, começou a me guiar para o TI. Eu senti naquele momento. Mas nesse aspecto não resolvia só eu estar ali e conseguir prestar atenção na aula. Durante a faculdade, eu também trabalhava. Então, muitas vezes, quando eu ia para aula, eu estava muito cansada, ou eu estava pensando em alguma coisa, né, algum trabalho que eu ia fazer, alguma coisa. E muitas vezes eu me distraía mesmo querendo focar ali, eu vou fazer isso e tudo. E além disso, eu tinha um agravante assim, que foi o que passei a minha vida inteira também, e que na faculdade isso se mostrou ainda mais problemático. Qual que é o ponto? Eu não conseguia ir para casa e estudar. Não conseguia. Eu chegava em casa, eu fazia tudo menos estudar. Isso foi a minha vida inteira, gente. Às vezes eu saía da escola quando eu era novinha, falava assim, vou chegar em casa, vou sentar e vou estudar. Eu não conseguia. Quando eu era uma criança, que eu tinha que fazer aquelas colagens lá no caderno, eu ficava o dia inteiro levantando, andando, correndo, não sei o que. Eu sempre fui assim, eu não conseguia sentar e focar hiperativa. E na faculdade, cara, o que eu tava estudando, eu fiz engenharia de materiais. O que eu estava estudando, cálculo, física, eletromag, não sei o que lá, mano, era muito complexo. Muito. Então eu tinha que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tinha o que fazer. E eu não conseguia, eu ia pra casa, eu não conseguia. E eu entrava num outro ciclo de frustração. E eu era adulta, eu falava, mano, como é que eu vou resolver essa... Né? Eu posso falar palavrão aqui? Acho que posso, hein? Acho que eu posso. Eu falo muito palavrão. Se prepare. Então, como que eu resolvi? Eu tinha comprado já o meu carro. Foi uma primeira grande aquisição da minha vida, com o meu trabalho. Minha mãe me ajudou com uma pequena parte do valor.
Depois eu até devolvi esse dinheiro pra ela, uma história bem legal também, eu posso contar num outro momento. Eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, um dia eu vou devolver, um dia eu vou devolver, um dia eu vou devolver, um dia eu vou devolver. Fiquei com isso na minha cabeça e chegou um momento que eu pude devolver. Foi uma conquista muito grande pra mim também. Mas é isso, eu já tinha meu carro, e aí o que eu fiz? Eu ia pra faculdade e eu passava o dia inteiro na biblioteca. Porque eu falava, mano, se eu não consigo em casa, eu não vou pra casa. Foi assim que eu fui seguindo na faculdade. E, gente, eu vou falar, mesmo estando na biblioteca, muitas vezes eu não conseguia. E aí, às vezes, eu tentava pedir ajuda pra alguém, falava assim, vamos estudar comigo? Porque eu sabia que se alguém tivesse ali comigo, era mais fácil de eu seguir ele e falar, não, então vamos fazer e tal. Sozinha era muito difícil. E eu passei por isso anos e anos e anos da minha vida. Foi na escola, foi na faculdade. A minha mãe já pagou pessoas para me ajudarem na escola, com reforço, né, escolar, quando eu tomava recuperação, principalmente história, geografia, sempre fui muito ruim. Eu achava por esses motivos, né, por essas coisas, eu via ali que eu não conseguia, eu entrava nesse ciclo de frustração, me empenhava para conseguir estudar, passava o dia inteiro na biblioteca e, mesmo assim, muitas vezes não dava certo. Isso tudo reforçou a ideia de que eu era burra na minha cabeça. E como que eu estou mudando essa ideia agora? O diagnóstico, ele tem um papel muito importante na desconstrução da minha ideia de que eu sou burra. Eu tenho consciência, gente, de que isso daqui não é todo mundo que vai conseguir ter, porque infelizmente é muito caro. Eu não sei se existe uma via, né, uma forma de fazer isso pelo plano de saúde ou pelo SUS. Eu não sei se existe isso atualmente. Vale dar uma pesquisada, se for o seu caso, se você não tiver condições de fazer esse laudo, tá? Pesquisar, encontrar. Eu já pesquisei e não encontrei. Por isso que eu tô falando. Pra dar uma pesquisada, porque às vezes mudou alguma coisa e eu não tô sabendo. Mas eu já pesquisei e não encontrei uma forma gratuita ou mais barata de fazer isso daqui. O mais barato que eu encontrei é entre 3 e 4 mil reais, que foi o que eu paguei para fazer esse laudo e ter o meu diagnóstico de TDAH com um neuropsicólogo. Você pode consultar um psiquiatra e ele te diagnosticar que você tem um transtorno, tá? Isso é. Mas aí ele vai conversar com você, vai identificar, vai fazer alguns testes e vai identificar esse transtorno em você. E vai te indicar um medicamento, qual é o tratamento ideal, enfim. Aí cada caso é um caso. Eu quis fazer o laudo com um neuropsicólogo, que é um laudo mais completo. Por quê? Tinha muitas perguntas e eu precisava de muitas respostas. Eu sabia que esse laudo ia ser algo mais que vai definir ali certinho, então é isso mesmo, sabe? Que vai me dar mais certeza do meu transtorno, do meu diagnóstico. E também tem a questão do tabu, que eu acho que é algo que você pode estar passando e que a maioria das pessoas que tem TDAH deve passar. E se você conhece alguém com TDAH, você já deve ter tido a dificuldade de acreditar que essa pessoa realmente tem um problema. Por quê, gente? O que acontece? Houve uma banalização do transtorno, né? Então, a gente tá num mundo muito online, cronicamente online, e esqueci, nossa, TDAH é foda e tal. Então, houve uma banalização do transtorno e eu acho que, assim, tá tendo mais diagnóstico porque a gente agora sabe que isso existe, né? Então, por exemplo, eu tenho vários familiares que eu suspeito que eles possam ter TDAH, até porque é uma questão genética, mas eles, na época deles, eles não ouviam falar disso, né? A gente ouvia falar muito que o estresse era o mal do século, mas a gente não ouvia falar de transtorno de déficit de atenção hiperativa. Não tinha essas coisas. Então, assim, eu acho que hoje a gente consegue ter esses diagnósticos, a gente tem mais acesso à informação e por isso tem mais diagnóstico, gente. Sabe? Existe um tabu. E esse tabu me atinge, sendo bem sincera. Eu tenho dificuldade, muitas vezes eu falava com minha psicóloga, eu falava assim, ai, cara, será que eu tenho TDAH mesmo? E a minha psicóloga, ela tá comigo há 4 anos, e ela falava, Lari, eu acho que sim. Mas pode ser também outras questões. Então, assim, esse laudo, ele também, eu fiz ele por um outro motivo, porque muitas vezes o TDAH, o autismo, a hiperatividade, enfim, são várias questões ali que elas podem se confundir, os diagnósticos. Tem também a superdotação, altas habilidades. É importante ter o diagnóstico correto para cada situação. E é difícil,
porque são algumas nuances que determinam um transtorno ou outro, e existem pessoas que têm mais de um transtorno, têm mais de uma condição ali para ser avaliada. Então, por esse motivo, eu quis fazer uma questão ali de você avaliar, principalmente a sua infância. Isso é uma coisa que todo lugar que eu estudo, tudo que eu olho, aqui também, para conseguir esse laudo, eu tive que olhar para minha infância, porque são questões que vêm desde a infância. Eu tô esquecendo muitas coisas, não sei o quê, eu tô fazendo isso, aquilo, será que eu tenho TDAH? Se você não passou por esse tipo de problema, não teve problema na escola, não teve problema para concentração e foco desde que você é criancinha, pode ser que você tenha ansiedade, pode ser que você esteja estressado, pode ser várias coisas. Então, por isso que é importante ter um profissional para não fazer teste na internet. Pelo amor de Deus. Como que funciona esse laudo? Eu fui na clínica umas 8 vezes, se eu não me engano. Ou são 10 sessões, mais ou menos, que você tem que fazer. E eu fui na clínica, fiz vários testes. Esses testes, eles avaliavam diversas questões. E eles me deram muitas respostas. Muitas respostas. Então, como que foi o processo? Vou falar o processo, me organizando a minha mente aqui, que é muita informação, e eu tô falando aqui sem script, sem roteiro, sem nada. O processo foi assim, primeiro eu fui lá e fiz uma consulta com ela. E aí a gente conversou. Então eu falei tudo, assim, porque eles querem entender, né, no primeiro momento, por que você tá ali? Qual que é a sua queixa? O que te levou a buscar esse laudo, esse diagnóstico? Primeira coisa. Então, uma conversa. E aí, beleza, ela te dá uma visão ali da primeira conversa e fala, ok, agora, nos próximos dias, nós vamos fazer alguns testes. Tem testes que são mais cansativos, que são várias folhas, páginas que você tem que preencher, coisas que você tem que fazer. E aí ela te avisa antes, né, pra você se preparar, pra você se alimentar bem, pra você levar um lanchinho, pra você levar uma água, enfim. E aí você se prepara pra esses dias dos testes, a agenda, e vai lá fazer pessoalmente esses testes. Então aqui no laudo ela fala o motivo da consulta, a história clínica. Então, ela conta ali, né, mais ou menos um pouco da conversa que teve, as coisas que eu apresento ali, né, da minha vida e tudo. Aí ela fala que observação comportamental. Então, sendo bem redundante, ela observa o meu comportamento durante os testes, durante a consulta, e faz aqui uma análise. Coloca aqui todos os testes. Eu não vou falar de todos os testes aqui, porque eu acho que vai ficar um vídeo super longo, mas se vocês quiserem, peçam aí, que eu posso falar mais ou menos como foi feito cada teste. E aqui são, acho que 12 testes, 14 testes. E aí ela faz uma análise dos resultados em seguida. Nessa primeira parte aqui, foi onde eu tive a quebra dessa ideia de que eu sou burra. Porque, gente, é muito difícil falar isso, eu achava que era burra, mas é a verdade. E isso me seguiu durante toda a minha vida, me ajudou muito a me sabotar em diversas coisas, e ainda tive pessoas que me ajudaram, né, a reforçar essa crença. Então, eu sabia que eu tinha facilidade, sabe? Mas eu olhava pro meu histórico e eu falava assim, querida, vamos ser realistas, sabe? Uma coisa bem assim. E quando eu fiz essa análise aqui de inteligência, o que é basicamente? É o QI. E aí eu fiz vários testes lá e tudo. Aqui tem as escalas, né? Então, existem várias coisas que você tem que analisar quando você vai analisar a inteligência de alguém, não é uma coisa só. E no resultado total aqui, ela falou pra mim, né, quando ela foi me dar o diagnóstico, ela me explicou tudo e ela falou, olha, a sua capacidade cognitiva está em uma média superior. Aí eu, o que isso quer dizer? Ela falou, o seu QI está acima de 90% das pessoas da sua idade. Oi? Nessa hora eu falei, não acredito. É sério isso, mano. É sério isso. Tipo assim, eu achava que eu era, sempre achei, a minha vida inteira, que eu era muito mais burra do que todo mundo que tava perto de mim. Como que eu vou ter um QI superior a 90% das pessoas da minha idade? Como é que é isso? E eu olhei a vida inteira, achando realmente que eu era muito burra e que eu tava conseguindo as coisas por sorte. Vou finalizar esse vídeo porque eu tenho que ir pra minha terapia. E eu fui muito atrapalhada pela questão do armazenamento, eu vou ter que resolver isso. Eu falei tanto que já tá ficando de noite. Ela me explicou isso, de tipo assim, Larissa, por que é muito importante a gente fazer essa análise de inteligência e tudo, justamente porque a gente sabe que muitas pessoas que têm o TDAH
têm essa dificuldade de fazer certas coisas e duvidam da sua capacidade. Então, é muito importante que você saiba que você tem a capacidade de fazer o que você faz e muito mais. E que o que te atrapalha é o TDAH. Comecei um tratamento recentemente e eu estou filmando tudo para poder mostrar aqui para vocês como que tá sendo a minha adaptação durante esse processo de tratamento do TDAH com medicação. E então, se você quer saber mais, já se inscreve aqui no meu canal. Ai, que chique falar isso. Já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo para mais pessoas poderem ver. Comenta aqui se vocês quiserem parte 2, porque eu posso trazer mais informações, eu ainda não falei sobre tudo. E também comentem se vocês querem ver aí a série sobre o meu processo de adaptação com a medicação, tá bom? Até a próxima, um beijo!